Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E aos que nos acompanham pelas mídias sociais, curtam a nossa página e se inscrevam nas nossas páginas. Hoje o nosso estudo é a mensagem A Tempestade Acalmada, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Passamos uma prece inicialmente, com o nosso pensamento em Jesus, para que os nossos mentores, os nossos protetores, estejam sempre conosco, nos iluminando, nos guiando, e para que os ensinamentos desta noite possam fazer morada em nosso coração. Que assim seja. Está no Evangelho de Marcos escrito: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sob uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertou, repreendendo o vento, e disse ao mar: Silêncio, que é? E o vento se aquietou, e houve grande calmaria. E disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade acalmada é uma passagem evangélica que tem dois enfoques principais: a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. A fé é um sentimento que pode ser desenvolvido com a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. A alma humana é uma consciência esclarecida pela razão, em busca de valores iluminativos. Isso nos ensina Emmanuel. Podemos interpretar a tempestade acalmada de duas maneiras: a ação direta de Jesus sobre os fenômenos atmosféricos, repreendendo o vento, ou por intermédio dos espíritos ligados à natureza, que, ouvindo a voz de Jesus, atenderam a sua solicitação. A intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza acontece de maneira intencional ou executando ordens superiores, como está no Livro dos Espíritos, a pergunta 536 até a pergunta 540, que Kardec indaga a eles: tem os espíritos como agir na natureza? Eles dizem sim. São eles que comandam muitas vezes as tempestades, os maremotos. A falange de espíritos em evolução trabalham pela manutenção dos reinos na natureza, o mineral, o vegetal, o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos sob a orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre nós compreendemos o porquê desses fenômenos, que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em muitas regiões do mundo, em determinadas regiões desse mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa.
Os fenômenos como tempestade, terremotos, maremotos, inundações, recentemente o acidente em Capitólio, que houve uma morte coletiva. Foram 10 pessoas que morreram, caiu um paredão sobre um barco de turismo. Não foi por acaso. Tem uma mensagem nesse acidente. Muitas vezes essa mensagem é para que os governantes, depois desse acidente, começaram a olhar os pontos turísticos onde tem algum ponto vulnerável que pode causar algum dano ao ser humano. E são orientados por entidades espirituais, em obediência aos desígnios divinos, visando apressar a evolução não só do planeta, como também das populações atingidas. Jesus não fez milagre ao acalmar a tempestade. Ele apenas usou o conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Agora vamos ver as tempestades em nós. A pessoa, quando se engaja consciente no processo de melhoria, ela tem um chamado de renovação espiritual. Esses chamados são dos espíritos orientadores, muitas vezes nossos anjos guardiões, nossos espíritos familiares, vão orientar para que mudemos a nossa forma de ser. E essas pessoas, nós, quando nós sabemos adequarmos com firmeza e perseverança às convocações desse plano maior, pela correta orientação e a utilização do livre-arbítrio. Nós não deixamos o vício só por querer. Eu quero deixar de fumar, pronto, já parei. Tem muita coisa envolvida. Os nossos guardiões, os nossos mentores estão conosco para que deixemos esse vício, para que o nosso livre-arbítrio seja obedecido. Quando Jesus disse, passemos para outra banda, para outra margem, é uma expressão que, além de significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Quando nós decidimos deixar um vício, nós estamos passando para o outro lado, querendo deixar esse vício, e se apegarmos às mãos de Cristo, nós estaremos amparados. E aí também tem a percepção de que soou o alarme, a hora da transformação espiritual. Independente dos desafios que a pessoa possa enfrentar, sente-se amparada por Jesus, que lhe direciona a existência. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo de travessia implica riscos, ainda quando se navega em águas tranquilas. A vontade exerce papel relevante, permitindo que a criatura opere os mecanismos do progresso de forma consciente. É dessa forma que é necessário deixar a multidão dos erros e enganos para levar junto a si, no barco da vida, o próprio Jesus. Medida que vai ser útil, sobretudo quando a travessia de um estado evolutivo para outro se revele mais difícil. Quem já deixou de fumar sabe quanto é difícil deixar esse vício. E sabe quando chega do outro lado, quando deixou, quando já faz um ano, como é prazeroso ter vencido essa tempestade tão violenta. Eu falo de experiência própria. O período atual que passa a humanidade terrestre é marcado por uma época de grande transição moral. É de fundamental importância trazermos o Cristo na mente e no coração.
a fim de que não venhamos a cair sob o peso dos temporais e das ventanias morais que nos assaltam a existência. A alma humana é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo da luta permanece situado em nossa vida íntima. É a animalidade que existe em nós contra a espiritualidade que nós queremos atingir. São as sombras que nós trazemos contra a luz que nós queremos ao nosso lado. E o homem, nós, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si as qualidades sublimes, indispensáveis à subida, à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de que a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus nela se possam expressar. Esse ensinamento mostra também que com ele iam outros barquinhos. Que barquinhos são esses? Quer dizer que a nossa travessia espiritual afeta necessariamente outras pessoas que se encontram na nossa órbita. Quais os barquinhos mais próximos de nós? É a nossa família, nossos pais, irmãos, filhos. Esses são os mais próximos, depois vem os tios, primos. Aí outros barquinhos ao redor de nossos amigos. A nossa evolução espiritual depende também desses barquinhos que estão conosco na caminhada. Revela que todos os espíritos são convocados a participar da grande transição, mesmo que de poucos recursos morais ou intelectuais. Esses barquinhos ao nosso redor são todos melhores que nós, iguais a nós, ou piores que nós. São todos os barquinhos que estão ao nosso redor para a nossa travessia. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado a todos os habitantes do planeta, independentemente do plano de vida em que se situem, porque esclarecem os espíritos superiores. São chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos vão acontecer para a regeneração da humanidade. O evangelista Marcos também registra que durante a travessia, Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Todos os navegantes estão sujeitos a esse tipo de risco, exigindo dos condutores conhecimento especializado. Naquele barco, os discípulos, muitos deles eram pescadores e conheciam os segredos do mar, mas mesmo assim ficaram assustados. Nós também, quando deparamos uma grande tempestade em nós também ficamos assustados. Dessa mesma forma, diante das mudanças para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos provocadores de revoltas, vinganças, mágoas e por aí afora. São formas de resistência erguidas pelos espíritos não sintonizados com a paz, por lhes faltarem os conhecimentos espirituais. As reações violentas dos indivíduos, somados às situações de calamidades ocorridas na natureza, fazem parte do quadro de provações que assolam o nosso planeta. É importante compreender que a humanidade passa atualmente por significativo processo de transição moral, caracterizado por provas coletivas e individuais,
Nós podemos ver que tem muitas mortes coletivas, muitos acidentes com mortes individuais. Isso aí para que o planeta possa progredir. O texto também informa que, apesar do temporal e da forte ventania, Jesus dormia na polpa do barco, sob uma almofada. Uma curiosidade: em todo o Evangelho, é o único instante que Jesus está dormindo. Nós pegamos o Evangelho dos 4 evangelistas, inclusive do Atos dos Apóstolos, e não vemos em nenhum instante Jesus dormindo. Pelo contrário, ele estava sempre em movimento. E nessa passagem é o único instante em que ele está dormindo. Para os desavisados pode parecer desinteresse ou um alinhamento de Jesus diante das dificuldades vivenciadas pelos discípulos, sendo inconcebível tal atitude no Cristo. O fato expressa algo de maior alcance. Na verdade, o Senhor e Mestre não retirou dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar. O sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir diante das situações calamitosas da vida, com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus. Fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries. Dormir no texto não deve ter significado de invigilância ou descuido. A falta de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva ao Deus da água. Mesmo que pareça paradoxal, muitas vezes são as situações perigosas que despertam as pessoas para as realidades do Evangelho, gritando por Jesus. A trama existente no texto evangélico nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos para uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas numa situação difícil e aferir-lhes a dimensão da fé que possuíam. O homem, a fé, o homem é o ser humano. A fé é o sentimento de seus destinos futuros. A fé pode ser melhorada por novos conhecimentos e pelo desenvolvimento de valores morais. A pessoa fortalecida pela fé imprime postura positiva no comportamento, servindo de exemplo a todos que compartilham a existência. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência e sabe esperar. Por quê? Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. A calma na luta é sempre sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, mostra fraqueza e dúvida de si mesmo. Já prestamos a atenção em nós mesmos, já prestamos a atenção em nós mesmos. Quando nós temos a certeza de que uma coisa está certa, nós temos a calma. Mas quando nós temos dúvidas de que essa coisa está certa ou não, essa nossa fé já é vacilante. Nós procuramos uma evasiva de alguma forma. É isso, é o exemplo entre a fé verdadeira e a fé vacilante. A fé não deve ser entendida fora do seu verdadeiro sentido. A fé verdadeira se liga à humanidade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos
lhe vem em auxílio. O texto de Marcos também nos relata que Jesus foi despertado pelos apóstolos e que o mestre repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande calmaria. O primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus, que, agindo diretamente sobre os elementos da natureza ou por intermédio dos espíritos que os presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Mas, por outro lado, nós temos outro ensinamento. Trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, principalmente nos momentos mais desafiantes. Esses momentos mais desafiantes da vida pode, por ser ele, o guia e modelo da humanidade. É comum que o barco da nossa existência seja fustigado, açoitado pelas provações simbolizadas pelos ventos e tempestades. Em tais momentos é importante que estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à existência. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado à sublime herança que lhe é destinada. Esse chamado atinge a todos. Nós devemos erguer o coração e partir. O nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia, como foi dito agora há pouco? Quantas vezes transitaremos pelo trilho da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão no espírito? Quantas nuvens estarão entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos do caminho? Não temos a resposta. O que importa é marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem fraquejar. Hoje é o suor do princípio, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Nós estamos sempre açoitados por tempestades. Nós temos doenças que nos invadem, nos deixam acamados. Nós temos no mundo hoje uma pandemia. É a pandemia da Covid, agitando o nosso planeta, esse grande barco em que nós todos estamos navegando. Jesus está no leme. Nós temos em nós muitas tempestades que passamos por elas sem nós nos apercebermos. Todo mês nós temos as nossas contas a pagar. Alguns descabelam, roem unhas, mas passamos por essa tempestade. Nós temos as tempestades, os pais com os filhos em época de vestibular, torcendo para que os filhos passem, e quando passam, torcendo para que eles peguem
pegue uma boa faculdade, de preferência com bolsa. Nós temos os alunos que estudaram para participar desses vestibulares. São tempestades que nós muitas vezes ignoramos, mas estão em nossas vidas. Nós temos várias tempestades durante um dia só. Temos a fome, temos a sono. Mas temos o café da manhã, quando levantamos. Essa tempestade foi acalmada. Nós temos as tempestades de, às vezes, não ter o que pôr na mesa. Mas, de repente, essa tempestade é acalmada e nós temos uma mesa perto. Nós temos muitas outras tempestades, mas que saibamos vigiar e orar, porque o Mestre está no meio. Jesus está sempre querendo nos guiar, está nos guiando e está no meio. E quando essas tempestades passam, nós lembramos de agradecer ao Mestre que acalmou a tempestade. Nós sabemos agradecer aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, aos espíritos familiares que agiram junto de nós, acalmando o nosso desespero. Nós deveríamos. Muitos fazem, alguns esquecem, e aí vem outra tempestade. E aí nós nos descabelamos de novo. Mas sempre Jesus nos diz: eu estou aqui, confie. Que saibamos confiar em Jesus. Ele nos ensina que diante das tempestades da vida devemos saber administrar medos e emoções e com fé e coragem enfrentar as dificuldades do caminho. Nós estamos num mundo de provas e expiações. As provas, nós saibamos passar por elas. E as expiações, que saibamos também administrá-las, passar por elas também. E o nosso Mestre não nos dá uma carga mais forte, mais pesada, que os nossos ombros não saibam carregar, ou não suportem carregar. Que saibamos enfrentar as nossas tempestades, tendo Jesus no meio e nos confortando. Que Ele fique conosco. Que assim seja. Eu agradeço a atenção de todos.